Gente, a gente tinha marcado o- as reuniões primeiro, né, e os seminários em seguida. Quer que eu bote lá no WhatsApp da turma? Beleza. Tá. Só você, Darlan. Todos abandonaram a gente. Todo mundo dormindo ainda. O pior é que nem é seu grupo agora. Ainda tem isso. É, só para esclarecer, sempre que tiver com dúvida do que vai acontecer, dá uma olhada lá naquela caixinha sala de aula virtual. Lá tem os horários das reuniões, tem os dias das apresentações, dá para se guiar por ali. Se tiver mais gente do seu grupo online, a gente pode fazer reunião do seu logo também, e aí libera o grupo de vocês, e aí depois eu faço do outro que está atrasado.
Vê se o Derekson e Bruna conectam, que aí a gente acelera aqui. Bom dia, Derekson. Bom dia, professor. Difícil acordar cedo? Hoje foi, mas os cachorros aqui acordam também, então aí é tranquilo, que eles acordam todo mundo. Entendi. Eita. E tá um clima diferente, né? Tá um pouquinho mais frio, aí dá mais preguiça ainda Eu de fui dormir levantar. tarde, fui dormir era 2 e pouca, aí pô, acordei cansadão. Caramba, imagino. Mas depois eu durmo de novo, depois do seminário, tá bom? Bom dia, Se Bruna. quarentena aí você não tem muito o que fazer. É verdade. Você não tá trabalhando, não? Eu tava trabalhando, tava fazendo home office, mas a minha empresa ela deu férias para todos os estagiários de 30 dias. Aí depois eu não sei como é Entendi. que eu vou fazer, não. É. Ou seja, a princípio você tá de férias no trabalho. Até o Provavelmente não dia vai ter nada 6. para fazer. É. Ainda tem bastante tempo aí. Pô, bastante ainda. Até. É. Pessoal, vamos começar com vocês então, já que ninguém. Só deixa eu avisar lá no WhatsApp. Pedir. Alguém coloca lá para mim? Por favor, o meu desconectou aqui do computador e eu não tô com o celular perto que está carregando. Aí a gente troca a ordem, faz o grupo de vocês agora, e aí depois a gente faz o grupo um. Na verdade, o de vocês é o grupo 2, não é isso? Da Bruna. Seria o terceiro. Aí vocês trocam. Coloca lá pra mim no WhatsApp. Que aí, como não tem ninguém do grupo 3 agora, a gente vai fazer a do grupo 2 e a do grupo 3 passa para as 9 horas. Tá, o Dan tá colocando lá. Tá. Queria saber, pessoal, como é que anda o projeto de vocês? Vocês já tiveram a primeira reunião com o gestor? Como é que foi? Entrevista? Queria entender um pouquinho aí como é que está o processo. Então, pessoal, bom dia. É, a Bom gente dia, teve Bruno. uma, a gente teve uma reunião só eu e a Jo a primeira vez com o Pedro, né, Uhum, da EduPulses. Acho que ela até disse na outra reunião. uhum. A gente, a gente Foi. começou a fazer o projeto, só que a gente queria, na verdade, saber quais são umas informações adicionais que a gente teria que ter para continuar para fazer alguma outra entrevista, entendeu? A gente estava até esperando só o Dan e o Derek terminarem o seminário deles para a gente poder começar de Uhum, novo a formular essas perguntas. Então, o que a gente aham. não tinha conseguido antes tinha sido a questão de fundadores da empresa, porque o que ele falou foi que a empresa é uma empresa menor com uma empresa maior como dona. Eles têm vários sócios, Sim. pessoas físicas que são sócios, mas são duas pessoas jurídicas maiores que são os donos. Então ele não deu nome, só deu realmente quais são as empresas. Aí o que que a gente faria? A gente teria que fazer então alguma coisa maior, tipo, junto com falando também sobre a empresa maior que é dona da EduPulses. Então, aí eu não tenho como medir isso. Aí o ideal é vocês terem ideia. Porque. Tá.
Acho que vocês têm mais informações sobre a EduPulses do que eu. Vocês acham necessário fazer sobre a empresa grande? Será que eles vão dar as informações? O que vocês sentiram lá? Vocês acham que vai dar para fazer as análises só com os dados que vocês têm da EduPulses? Ou vocês vão precisar de outras coisas? Então, eu acho que na verdade não precisa fazer tão grande, mas também não vou poder fazer só da EduPulses, entendeu? Porque a EduPulses, na verdade, veio como Aham, uma ferramenta para a empresa maior. Foi uhum, o nascimento da EduPulses foi exatamente para isso, para ajudar a empresa maior. Então, eu vou ter que falar da empresa maior de algum jeito, aham, mas também acho que não vai precisar falar entendi. tanto da. Não vou precisar fazer um trabalho só ao redor dela. Sim, sim. De repente vai só precisar mencionar ela para trazer informações principais ali nessa etapa inicial, né, para contar a história e tal, localizar ela. Alguma coisa Uhum, de clima organizacional, provavelmente você precise fazer uhum. com o pessoal da empresa maior. Eu acho que outro grupo É. estava comentando, eu não sei se não lembro se foram vocês, que os funcionários são meio que emprestados, né? Não são exclusivos da EduPulses. Isso. E aí, de repente, o clima organizacional não vai ter como você entender da EduPulse justamente por ser uma empresa meio que um apêndice da outra, né? Então você vai ter que fazer Uhum. algumas pesquisas com a outra de qualquer forma. Aham. Mas A gente vocês tinha pensado em fazer podem uma pesquisa mais utilizar geral. os dados da outra para vocês. Oi? Uma pesquisa mais geral da empresa como um todo, Aham. não só da cursos. É. Mas em compensação vocês podem traçar a estratégia de vocês focando só na EduPulses, né? Você pode fazer algumas coisas de análise, vocês vão precisar de dados da matriz, digamos assim, né? Mas vocês podem chegar ao resultado final trabalhando só com a EduPulses. E aí também, assim, é uma questão de vocês conversarem com o Pedro e ver o que ele acha. De repente ele mesmo pode. Vocês podem sugerir, ó, se você quiser, ao invés de a gente aplicar, fazer análise, nosso projeto sobre a do Pulses, nós podemos fazer sobre essa empresa mãe dela. Para a Uhum. gente não faz tanta diferença, talvez vocês tenham até um ganho maior. Enfim, negocia com ele. Talvez fique até mais interessante se vocês não analisarem a do Pulses, mas a empresa mãe, né? De qualquer forma, alguns dados vocês vão ter que ter dela, Sim. dessa mãe, né? E então não sei, o que vocês descobriram dessa empresa mãe? Sabe qual o nome? Sabe o que ela faz? O nome é Agora Entertainment e é realmente uma empresa falando sobre treinamentos de gestão. Aí eles usam Aham, essa ferramenta para ajudar no treinamento das pessoas de lá. Ela oferece treinamento de gestão para entendi. empresas. Uhum. Porque a EduPulses em si é só uma ferramenta, né? Isso. Não é uma empresa gigantesca, uma empresa que faça muita coisa além de oferecer a ferramenta. É. Eu acho que vocês podiam oferecer para ele fazer análise dessa Ágora, não sei o que. Ver o que ele. Vocês podem deixar meio que aberto. Olha, se você quiser, ou então melhor, de qualquer forma, a gente vai precisar de alguns dados dessa outra empresa. Se você tiver interesse, a gente pode inclusive fazer a análise dela. Só que aí eu não sei qual é a posição dele nela, entendeu? Talvez ele seja só um funcionário dessa outra empresa Uhum. e não tenha acesso a tantas informações como ele tem da EduPulses. Porque ele é CEO só né, do Pulsos mesmo. Agora, a posição dele na outra É, empresa, eu não sei te informar.
Não dá pra... pois é. É isso que eu tô pensando. Na EduPulses ele é o que comanda tudo lá, mas na outra Isso. pode ser que ele seja apenas um coordenador, talvez ele não tenha acesso a informação de todos os níveis. Embora acredito que para o trabalho de vocês a informação que ele consiga passar da outra já possa ser suficiente. Eu não acho que Uhum. seja algo muito pesado, de informação muito específica ou de inteligência ou sigilosa que ele não possa divulgar. E Tá de ok, qualquer então forma, assim, vou as ver se falo pesquisas com que ele de vocês vão tarde. precisar fazer, faz isso. E conversa, abre o jogo, fala, olha, de qualquer forma a gente vai precisar de algumas análises da ajuda da outra empresa. Se você preferir, Uhum. podemos fazer tudo da outra empresa. Ok. Porque clima organizacional vai ter que ser com a outra empresa. O organograma, Uhum. se bobear, nem tem ninguém trabalhando, só ele, né, como CEO do Pulsos, e o resto é tudo emprestado. Então vai ter que fazer um organograma baseado ou nas pessoas emprestadas ou na outra empresa, para Uhum. entender como que os clientes avaliam a empresa. Talvez a EduPulses não tenha tanta informação ainda, porque ela é relativamente nova, então algumas coisas podem ficar um pouco distorcidas, né? E aí eu acho que assim, o Pedro é super aberto, é mais trocar uma ideia com ele, expor a situação, falar que isso pode acontecer e que de repente seria melhor fazer uma análise das duas juntas ou só da maior, enfim, acho que é uma ideia aí para vocês. Senão vocês vão ficar com um trabalho muito apertado, né? Vocês vão ficar muito limitado a pouca informação. Uhum. Clima organizacional, por exemplo, vocês não conseguiriam entender justamente por eles não terem funcionário fixo deles. É. De repente, as próprias pessoas que trabalham na outra empresa, elas nem conseguem ter um senso de que estão trabalhando no EduPulsos, mas sim fazendo um trabalho extra para a mesma empresa. Não sei como é que funciona exatamente, mas talvez possa acarretar em alguma coisa nesse nível. E aí vocês começaram a digitar alguma coisa já, criar os slides? Como é que anda? Ou Então, vocês a só gente fizeram a entrevista fez. por enquanto? Não, a gente fez a entrevista e a gente fez um documento lá no Docs. A gente fez tipo um relatório sobre a entrevista que a gente fez. Aí a gente mandou pro grupo todo, o grupo todo tava Aham, lendo. Aí tá. o senhor quer que a gente mande também para você? Vocês fizeram um compilado, né, das informações. E, Não, nesse momento não precisa não. tá. Eu quero mais é saber a que passo que anda, como é que vocês estão fazendo, o que que vocês já fizeram, o que está faltando, Uhum. que informações exatamente vocês conseguiram. Por enquanto não tem necessidade não. Só se vocês tiverem algum problema. Olha, conseguimos a informação tal, mas essa ele não quer passar. Aí eu tento conversar com ele, se for o caso. Mas Aham. a princípio eu não preciso saber de tudo que vocês conseguiram, não, mas saber se vocês estão conseguindo fazer, se vocês estão avançando com o projeto. Eu acho Tá até bom. que seria legal que vocês começassem já, assim, logo depois que conseguirem essa informação, começassem a organizar ela, né? Porque numa entrevista vem muita informação e provavelmente vocês já pesquisaram coisa no site deles também. Então acho que Uhum. agora seria legal vocês começarem a fazer um compilado e começar a organizar essa informação para facilitar o trabalho para vocês depois. Para não deixar assim, na semana para entregar, vocês correrem atrás de fazer tudo, entendeu? Acho que é melhor vocês irem fazendo por partes, mas já dando procedimento a isso. Uhum. Ok. E de resto, gente, tá tudo bem? Precisam de alguma coisa? Como que tá o RA? O que vocês estão fazendo?
Todo mundo do grupo está participando de tudo. Dá um parecer geral aí. Esse é o momento que eu sento na mesa de vocês. Sim, tá todo mundo participando legal. Mais do que antes, né? Tá. Eu acho que assim online dá menos possibilidade da pessoa se esconder, né? Porque tá todo mundo em casa, Sim. não tem nem como fugir muito. Ô, professor, E o eu RA, fiquei vocês com, estão... Diga. eu fiquei com uma dúvida sobre o RA do dia 15 e acabei não fazendo. Dia 15. Eu não entendi, Aham. era pra comentar o quê? Eu não consegui entender de verdade. Então, você comentava em uma postagem anterior, se não me engano, eu acho que era a última postagem de tipos de pesquisa. Os grupos postaram, ou deveriam ter postado, um planejamento de pesquisa. E aí a ideia era vocês voltarem nesse planejamento e aí vocês darem opiniões de vocês de como poderiam melhorar o planejamento da pesquisa daquele grupo. E aí cada um comentava em algum outro grupo que não fosse o seu. Ah, tá. Acabei não Essa fazendo era a isso porque eu não ideia. tinha entendido. Tá? Aí você vê, se você achar pertinente, você faz. Não vai valer ponto, mas de qualquer forma é uma atividade boa para você criticar e no final das contas melhorar o seu próprio planejamento, né? Quando a Tá, gente olha ok. para o planejamento do outro, bem ou mal, a gente acaba vendo o nosso novamente. Ok. E aí, gente, mais alguma coisa? Não. Ela não quer falar alguma coisa? Tá. Então, Não, as dúvidas que eu o tinha Natan tá muito quietinho. Tá. tô acordando. Tem uma hora que a gente fica já de saco cheio de ficar só pro computador, né? Vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Aí dá saudade da gente estar em sala de aula conversando. É diferente, né? Mas, sim. A gente até comenta Pessoal, aqui então vamos encerrar nas aqui. Eu vou discussões das deixar a nossa. apresentações. Né, a gente comenta que nas discussões das É, apresentações é a teria mesma sido coisa, melhor né? em aula. Ah, com certeza. Verdade. Com certeza. Ainda mais aqui, então, dependendo da hora. Na turma de vocês, até que nem tanto. Na turma da noite, se tem uma apresentação que é depois das 9, por exemplo, cara, e aí, gente, o que vocês curtiram do artigo? Qualquer pergunta que eu faço, eu pergunto assim, sua mãe tá bem, qualquer coisa, ninguém responde. Então, assim, chega uma hora, ninguém quer mais porra nenhuma. Quando é presencial, aí o cara, né, não tem como sair de fininho, a turma inteira. Aqui todo mundo cala a boca. É chato. De Então tá manhã bom, também gente. Nos acontece isso um vemos mais pouco, né? tarde de novo. Tá bom. Cara, É em que horas escala o muito menor. seminário? De verdade, a escala é muito menor. É 9h30, a princípio. Ah, Vai perfeito. depender da reunião com os grupos, mas a princípio 9h30 a gente volta. Hoje é o seu, né? Meio do Darlan. Tá. Vocês já postaram lá no portal? Ou me mandaram por e-mail? Postei ontem à noite. Postou lá? Tá. E o PowerPoint ontem à noite. Você sabe. Tá bom. Até mais tarde então, gente. Até. Beleza.